Olá, você está no canal Amador. Vamos aqui falar de mais um conto, da antologia aqui do século XIX, pelo Italo Calvino, e o conto da vez é A Mão Encantada, do Gerard Nerval. Foi publicado ali em 1832, E logo aqui nesse texto introdutório que ele escreve, geralmente eu costumo ler esse texto depois que eu acabo de ler o conto, Porque às vezes você acaba pegando um spoiler. Além de contar do que se trata essa história, ele vai falar aqui, que cria o Gerard Nerval, nascido em 1808, morreu em 1854, criou um gênero novo na narrativa fantástica de romantismo francês, evocação lírico-amorosa suspensa entre sonho e memória. Os textos mais típicos dessa espécie são, como Aurélia e Sylvia, na verdade, são dificilmente antologiáveis, mas Nerval também escreveu um conto clássico do fantástico mais típico, A Mão Encantada. Conto baseado num tema de grande fortuna e de efeito sempre garantido. Aí depois ele começa a falar um pouquinho do conto, eu acho que é legal a gente ver direitinho do que se trata esse conto. A gente vai começar, é um conto longo, primeiramente. A gente vai ver aqui, igual o conto do Homem de Areia, o Hoffman ele vai dividindo ele por partes, aqui também é a mesma coisa, ele vai dividindo aqui por microcapítulos, para a gente situar o que ele quer contar pra gente, Primeiramente ele começa colocando a gente aqui, situando onde a gente está, nessa França do século XVII, nesse palácio, nesses espaços burgueses, e a gente conhece o, perdoe meu francês, Godno Chevassut, oficial de justiça. E ele coloca que esses cargos eram bem suntuosos, como não deixa de ser hoje em dia também, Ele coloca o cargo bem rendoso e difícil ao mesmo tempo, naquele século em que os ladrões eram muito mais numerosos do que hoje. De tal forma, desde então, a probidade declinou na nossa França. E aqui ele coloca que ele era um homenzinho, gorducho, que começava a ficar grisalho, o que lhe dava muita alegria, ao contrário do comum dos velhos, porque ao embranquecerem, seus cabelos deviam necessariamente perder o tom meio cor de fogo que tinham da nascença, o que lhe valera o nome desagradável de Rousseau. E mais pra frente, ele começa a falar sobre que ele começou a pintar o cabelo e tal. E esse oficial de justiça ele tinha uma ideia sobre a questão dos ladrões, de como é essa desenvoltura dos ladrões ali, de como eles praticavam, E logo ali embaixo ele coloca, não é possível existir nenhuma qualidade superior à do espírito e à da habilidade, e que as pessoas que as possuem são neste mundo as únicas dignas de admiração e honra. Em nenhum lugar ele achava que essas qualidades eram mais brilhantes e desenvolvidas do que na grande nação dos larápios, trapaceiros, batedores de carteiras, vagabundos, cuja vida generosa e cujos golpes singulares surgiam todos os dias na sua frente, com uma variedade inesgotável. Então ele comenta aqui, que esse oficial de justiça olhava com os olhos assim, de espanto devido a essa variedade de assuntos, essa variedade a criatividade dos ladrões daquele tempo, Aí mais para frente ele vai aqui lidar com Eustache, ou Eustáquio, vamos trazer aqui para o português, E esse Eustáquio estava trabalhando para ele. Eles comentam algo a respeito lá de roupas, sobre a questão da roupa e tal. E quando o Eustáquio vai embora, ele passa por uma ponte. A ponte se chama a Pont Neuf. Eu não sei como é que pronuncia essas pontes, gente. E nessa ponte ele encontra um ilusionista, E ele observa como o ilusionista faz suas coisas. Ele tem um macaquinho lá que também começa a fazer presepadas e algo do tipo. E finalizado ali, as coisas que ele estava observando desse ilusionista e do macaco, ele percebe que ele também faz previsões, faz leituras ali, E o que ele faz é o quê? É prever um futuro próspero ali pro nosso Eustache. Só que ele fica meio tentado a saber do porquê, tomar cuidado, porque ao mesmo tempo que tem um futuro próspero, pode ter alguma coisa ali, como ele tirou uma carta da forca, pode isso significar cuidado. E assim, ele segue seu caminho. Chegando ali na região onde ele reside, a sua esposa
na verdade sua noiva, né, está com o seu primo, né, o primo dela chegou para passar um tempo porque ele entrou pro exército, algo do tipo. Ele entrou pro exército e está fazendo uma estadia ali na casa deles. Só que acontece, ele começa a perceber que esse primo dela, ele tem um ego um pouco inflado, né? Ele começa a conversar com ele, a noiva dele começa a falar ali, elogiar muito esse menino, né? E ele fica com um pouco com o pé atrás. Enfim, acontece o casamento dos dois, algo do tipo. E aí eu não posso contar mais o que acontece em seguida. Porque o que vai acontecer é o quê? Ele vai perceber algumas intenções a respeito desse menino, né? De como ele vai tratar, de como ele vai se portar ali dentro né? Sendo visita ali dos dois, e como a relação do Eustáquio com a nova esposa dele ali, né? Com a sua recente esposa vai se dar. E assim, isso vai enchendo ele, né? A ponto de ele tomar uma decisão e se lembrar do ilusionista lá, né? A respeito de uma coisinha que vai acontecer logo em seguida, que eu não posso contar, né? Porque é interessante acompanhar o que vai acontecer aqui. E ele vai se lembrar da previsão do ilusionista lá, né? De que ele vai ter um futuro próspero, tem que tomar cuidado com algumas decisões que ele vai tomar. E a gente tem que lembrar do título do conto, né? Do porquê a mão encantada. E a gente vai entender do porquê quando ele volta a conversar com o ilusionista de novo, né, do porquê a mão encantada. E depois, lembra-se também que o conto começou com aquele juiz lá no comecinho, né? Aquele juiz explicando sobre a questão dos ladrões, que eles são muito, agora tem uma artimanha, são criativos, tudo isso. E ele vai aparecer depois, numa cena depois junto com o Eustáquio, em que aquela advertência que o ilusionista falou para ele com tomar cuidado com a carta da forca, isso vai ficar mais evidente quando quando o Eustáquio torna a conversar com aquele juiz. Enfim, é um conto interessante, é um conto longo, sabe? É um conto longo, tem que ter um pouquinho de paciência a respeito do que ele está querendo mostrar para você, porque assim, ele não é extremamente direto, né? Ele não chega assim, aconteceu isso com o funcionário, aconteceu isso com o personagem. Ele vai dando voltas, ele vai criando várias rebarbas em volta do conto para chegar ao final, para chegar ali, né, ao que está acontecendo de fato, ao que ele queria de fato contar para você. É um final, para mim foi um final satisfatório, é um final satisfatório, mas o grande problema foi o tamanho do conto. Eu acredito que é um conto que poderia, como eu falei, né, tirar um pouquinho dessas rebarbas para chegar ali, de fato, ao que ele queria contar. Mas fica a dica aqui de um conto interessante, mais um conto legal. Não morri de amores, obviamente, até porque numa antologia de conto não é possível que você vai gostar de todos os contos. É provável? É provável. Tá? Mas é um conto interessante, vale a pena acompanhar, para onde você vai ser guiado por esse autor, né? E mais um autor novo aí que a gente conhece, que a gente pode bater o olho aí em qualquer antologia, enfim. A gente já vai ter um contato com esse nome aqui, né? Fica a dica aqui desse conto, vou ler o próximo, né? E na leitura do próximo, assim que acabar, já trago o vídeo aqui para o canal, ok? Então, fica a dica aqui desse conto e até a próxima.